Revista Submarinos Invisíveis do projeto 636.3 ampliam capacidade da frota do Pacífico da Rússia. Os submarinos dieselétricos do projeto 636.3, chamados de buracos negros devido à extrema dificuldade de sua detecção, vão expandir as capacidades da frota do Pacífico da Rússia. O impacto destes submarinos é avaliado pela revista The National Interest. Destaca-se que os submersíveis do projeto 636.3, designados de Kilo 2 pelos militares ocidentais, são caracterizados por furtividade acústica, capacidade de atingir alvos a longa distância e armamentos modernos. Os navios Kilo 2 vão ampliar as capacidades da frota do Pacífico da Marinha da Rússia. Isso mostra a atenção crescente de Moscou em relação às regiões do Indo-Pacífico e Ártico, indica o artigo. De acordo com a revista, devido aos seus cascos reforçados, estes submarinos têm uma profundidade operacional de 240 metros e podem alcançar a profundidade máxima de 300 metros. A velocidade destas embarcações pode chegar até 20 nós, cerca de 37 km por hora, e tem uma autonomia no mar de 45 dias. Além disso, o alcance operacional é de até 12 mil quilômetros. A frota do Pacífico já recebeu 5 submarinos do projeto 636.3 e o 6º submarino está em testes. Os navios deste projeto carregam mísseis de cruzeiro da família Kaliber. Perdas da Ucrânia chegam a mais de 138 mil soldados e 2.500 veículos blindados em 2025. As Forças Armadas Ucranianas perderam 138.545 militares nos primeiros 3 meses deste ano, de acordo com o cálculo da Sputnik, com base em dados do Ministério da Defesa da Rússia. Já tendo ultrapassado a marca dos 3 anos, a Operação Militar Especial Russa na Ucrânia continua seus esforços para desmilitarizar e desnazificar o país vizinho, que desde os acordos de Minsk prepara com aliados uma guerra por procuração contra a Rússia, contando principalmente com doações de armamento dos Estados Unidos e de países europeus, especialmente de membros da OTAN. Kiev se encontra em uma posição muito difícil em todas as frentes de batalha, perdendo a cada dia que passa o pessoal e equipamentos militares. Apenas em 2025, Kiev perdeu 138.545 militares, 10 aeronaves, 10.200 drones, 11 sistemas de mísseis antiaéreos, 2.495 tanques e outros veículos blindados de combate, 29 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 3.032 canhões de artilharia de campo e morteiros, 3.887 veículos militares especiais. Em 2024, o número de mortos e feridos nas fileiras das Forças Armadas Ucranianas chegou a 590 mil soldados. E desde o início da Operação Militar Especial, esse número ultrapassou 1 milhão de soldados, disse o chefe da diretoria operacional principal do Estado-Maior russo. Disse o chefe da diretoria operacional principal do Estado-Maior russo, Sergei Rudskoy, em fevereiro. Desde o início da Operação Militar Especial, em fevereiro de 2022, foram contabilizados um total de 660 aeronaves militares ucranianas, 283 helicópteros, 49.247 veículos aéreos não tripulados, 601 sistemas de mísseis antiaéreos, 22.622 tanques e outros blindados de combate, 1.533 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, 23.152 canhões de artilharia de campo morteiros, 33.572 veículos militares especiais destruídos. Nos últimos meses, Moscou tem se envolvido em diálogos bilaterais com Washington para evitar que o conflito transborde para outras regiões, na tentativa de estabelecer uma paz sustentável de longo prazo na Europa, argumentando que a única forma de se chegar à paz é através do diálogo e da diplomacia, enquanto a Europa investe pesadamente em armamento, cogitando inclusive a reavalia da Rússia. O envio de tropas de manutenção de paz para o território ucraniano, um cessar-fogo de 30 dias, foi mediado por Donald Trump, visando a suspensão de ataques à infraestrutura energética das partes, algo que Kiev não tem respeito ante aos inúmeros ataques de drones direcionados à infraestrutura russa, como
o que danificou o oleoduto Druzhba, responsável por abastecer países europeus como a Hungria. Tanques K2 Black Panther logo estarão no quintal da Rússia. O tanque K2 Black Panther da Coreia do Sul, com tecnologia avançada como suspensão hidropneumática, sistema de carregamento automático e munição compatível com o Altan, chamou a atenção da Polônia. A compra significativa de até 1.000 tanques K2 pela Polônia destaca a mudança estratégica de Varsóvia para modernizar suas forças armadas, substituindo os tanques da era soviética, aumentando significativamente a interoperabilidade da OTAN. Este acordo militar ambicioso também envolve produção local e transferência de tecnologia, aprimorando a indústria de defesa da Polônia. Ao mesmo tempo, as exportações de armas da Coreia do Norte para a Rússia ilustram uma rivalidade armamentista coreana. Ambas as Coreias aproveitam a guerra na Ucrânia para fortalecer parcerias internacionais, mostrando seus papéis em evolução nos mercados militares globais na dinâmica geopolítica. O K2 Black Panther é o principal tanque de batalha da Coreia do Sul. Ele é diferente do design anterior do K1, que é derivado do tanque de batalha principal americano M1 Abrams. A Polônia está apostando tudo no K2 em um acordo enorme com a Coreia do Sul. O acordo assinado em 22 de junho verá até 1.000 tanques de batalha principais Ridley Rotem K2 Black Panther, 672 artilharia propulsada Huawei Defense K9 Thunder de 155mm e 48 aeronaves leves de ataque ao solo Korea Aerospace Industry KAI FA-50 Fight Eagle, adquiridos em etapas que incluem transferência de tecnologia e produção local, explicou o think tank do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Lotes iniciais de 180 K2S, 48 K9S e 12 FA-50S serão versões de produção padrão e as entregas devem começar este ano, escreveu o Instituto. Versões polonesas serão então desenvolvidas com a produção do K2 PL, K9 PL e FA-50 PL, começando em 2026, 2024 e 2025, respectivamente. Em 2024, 2025 e 2026, respectivamente, enquanto todos os FA-50 PLS serão construídos na Coreia do Sul. A produção polonesa do K2 PL e K9 PL começará em 2026. O desenvolvimento conjunto do sistema de tanques e obuses subsequentes também está planejado. Uma das características mais notáveis do K2 é a sua suspensão hidropneumática, que permite o controle independente de cada uma das 12 rodas de estrada do tanque. Eles proporcionam ao tanque excelente mobilidade off-road, a capacidade de essencialmente levantar ou abaixar qualquer extremidade ao lado do tanque para uma posição ajoelhada de cabeça para cima. Ao contrário do M1 Abrams, que a Polônia também opera, o K2 usa um carregador automático, permitindo alta taxa de tiro e eliminando a necessidade de um quarto membro da tripulação encarregado do carregamento manual. Crucialmente, o canhão principal de 120mm do K2 é compatível com a munição de 120mm padrão da OTAN, permitindo ao K2 fácil integração e interoperabilidade com as cadeias de suprimento dos países da OTAN e dando ao tanque um apelo mais amplo, particularmente com os membros da OTAN. Uma das munições mais exóticas do K2 é a Kaistan 2, munição inteligente coreana de ataque superior. Essencialmente uma munição do tipo disparo e esqueça, projetada para atingir tanques de cima, que é geralmente onde a blindagem de um tanque é mais fina e mais ou menos semelhante à munição de artilharia guiada alemã Smart 155. O acordo do tanque K2 é anterior à guerra da Ucrânia. A Hyundai Rotem, a empresa coreana por trás do projeto do tanque, procurou fechar um acordo com o governo polonês já em 2020. No verão de 2022, Mariusz Błaszczak, um legislador polonês, foi ao Twitter para anunciar que um acordo havia sido assinado com a Hyundai Rotem e o governo polonês para o desenvolvimento conjunto de tanques e veículos blindados de transporte pessoal.
CISAC chamou o acordo de um passo importante para o desenvolvimento do exército da indústria. A Polônia já havia assinado um acordo com a Coreia do Sul para 120 obuses autopropulsados K9 do país. O exército polonês recebeu cerca de 110 tanques de batalha principal K2 Black Panther da Coreia do Sul, de um pedido total de 180 unidades. A mudança é parte do esforço da Polônia para modernizar suas forças armadas, afastando-as do equipamento legado da era soviética, aumentar seus números totais e alcançar um salto em quantidade e qualidade. O pedido K2V e a eliminação gradual dos tanques PT-91 da era soviética da Polônia, que são essencialmente tanques T-72 modificados. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Polônia injetou uma quantia significativa de dinheiro em suas forças armadas e atualmente gasta quase 5% do seu PIB em defesa. Tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul aproveitaram a oportunidade criada pela guerra em andamento da Ucrânia para impulsionar suas exportações internacionais de armas. Enquanto a Coreia do Sul fez os acordos assim mencionados com o governo polonês, a Coreia do Norte fechou acordos com a Rússia para munição de artilharia e foguetes, assim como para soldados. Graças à economia da Coreia do Norte sempre focada na guerra, Pyongyang exportou com sucesso 1 milhão de projetos de artilharia para a Rússia para ajudar Moscou a prosseguir sua guerra com a Ucrânia, atingindo surpreendentemente a marca de 1 milhão de projetos antes que vários países europeus juntos conseguissem atingir o mesmo marco em seus esforços para abastecer a Ucrânia. Em uma recente conferência de imprensa em Kiev, o chefe de espionagem militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, disse que a Coreia do Norte está fornecendo aproximadamente metade da munição da Rússia. Além da munição de artilharia, Budanov observou que a Coreia do Norte também está fornecendo à Rússia obuses autopropulsados de 170 mm e sistemas de lançamento de foguete múltiplo de 240 mm. Já forneceu à Rússia mísseis balísticos. O chefe da inteligência estrangeira da Ucrânia, Oleg Ivashchenko, disse que a Rússia gostaria de produzir mais de 7 milhões de projetos de artilharia somente neste ano. Os últimos acontecimentos indicam que Pyongyang enviou 3 mil soldados adicionais para a Rússia para ajudar Moscou a atacar as forças ucranianas. Eles se juntariam aos cerca de 11 mil norte-coreanos enviados anteriormente para a Rússia. Autoridades da Coreia do Sul estimam que cerca de 4 mil soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos em combate. A mídia estatal russa disse que o líder norte-coreano Kim Jong-un está se preparando para visitar Moscou em sinal de aprofundamento da parceria entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega norte-coreano. Os Estados Unidos aprovam venda de F-16S para as Filipinas em pacote de armas de 5,5 bilhões. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma venda potencial de 20 aeronaves F-16 para as Filipinas, parte de um pacote maior que inclui centenas de mísseis de médio alcance, bombas, armas antiaéreas e munições em valor de 5,58 bilhões. O aviso oficial da venda ocorre após a viagem do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pat Ryder, às Filipinas na semana passada. E acontece antes dos exercícios anuais Balikatan, um exercício militar conjunto entre os aliados de longa data. A visita de Ryder ocorreu em meio à crescente tensão dos Estados Unidos com a China e como parte do que os especialistas e observadores geopolíticos descrevem como o pivô de Washington para a Ásia. Durante a visita, Ryder disse que Washington planeja restabelecer a dissuasão e fortalecer seus aliados na região. A proposta de venda de aeronave para as Filipinas ajudará a melhorar a segurança de um parceiro estratégico que continua a ser uma força importante para a estabilidade política, paz e progresso econômico no sudoeste asiático, declarou a Agência de Cooperação em Segurança e Defesa. O pacote inclui 16 aeronaves F-16 Block 772 e 4 aeronaves F-16D Block 772, que serão totalmente equipados com 88 lançadores de mísseis guiados LAU-129, 22 canhões antiaéreos M61A1, com 20 instalados na entrega, 12 pods de mira avançado para atiradores, AN/AAK-33, sistema de rádio, radares aéreos e dispositivos de navegação. O pacote também inclui 112 mísseis avançados de médio alcance, AMRAAMs ou mísseis AIM-120C8 ou equivalentes, 36 unidades de bombas guiadas, 40 mísseis AIM-9X Block 2 Sidewinder com 32 mísseis de treinamento aéreo cativos AIM-9X Block 2 Sidewinder, 60 bombas de uso geral MK-84 de 2.000 libras e 30 kits de cada. Gedan KMU-572 para GBU-38 ou laser Gedan GBU-54. O Departamento de Estado indicou que os acordos de compensação serão definidos em negociações entre o comprador e o contratante.
A Lockheed Martin é a principal contratada para o pacote. As Filipinas não têm caças de linha de frente desde que aposentaram sua frota de Northrop F-5A BS em 2005. As negociações para renovar sua frota remontam à década de 1990, mas não se concretizaram. Em 2021, o Departamento de Estado aprovou a venda de 10 aeronaves F-16C Bloco 772 e 2 F-16D Bloco 772 em um pacote de 2,43 bilhões que não foi concretizado porque as Filipinas haviam reservado apenas 1,1 bilhão para a aquisição. No ano passado, o secretário de Defesa das Filipinas, Gilbert Teodoro, disse que o país planeja adquirir 40 casas como parte do novo Horizon 3 e a fase final de um grande esforço para modernizar as Forças Armadas. O presidente Ferdinand Marcos aprovou o novo Horizon 3 com um orçamento de 1,89 trilhão de pesos, 33,6 bilhão de dólares, que estará sujeito à aprovação do Congresso nos próximos 10 anos. Também durante as deliberações orçamentárias do ano passado, Teodoro disse aos repórteres que o departamento solicita ofertas com termos de financiamento flexíveis e de despesas para os 40 jatos, acrescentando que os militares estão destinando até 400 bilhões de pesos para a aquisição. O governo filipino não decidiu sobre os caças escolhidos, o que deve impulsionar seu conceito de defesa arquipelágica abrangente, uma estratégia de defesa externa para proteger os territórios filipinos, incluindo suas zonas econômicas exclusivas, no que o governo filipino chama de Mar das Filipinas Ocidentais. França pede novo plano de munição da União Europeia, acelerando a constelação de satélites. A França está pedindo um novo plano europeu para aumentar a produção de munição, incluindo munições complexas como mísseis, e quer avançar em uma reunião de ministros da Defesa da União Europeia em Varsóvia esta semana, disse o ministro das Forças Armadas francês, Sébastien Lecornu. Lecornu também pedirá à Comissão Europeia para acelerar a implantação e aumentar o orçamento para a constelação de satélite soberano IRIS. Disse o ministro francês em uma coletiva de imprensa com seu colega dinamarquês Troels Lund Poulsen em Paris na tarde de terça-feira. Os ministros de defesa se reuniram no dia 2 e 3 de abril para discutir um white paper sobre o futuro da defesa europeia, desenvolvimento e financiamento de capacidade de defesa dentro do bloco de 27 nações e suporte militar para a Ucrânia. Lecornu disse que os formadores de políticas precisam avançar para medidas concretas para desenvolver a indústria de defesa da Europa. Temos que parar com os grandes discursos, temos que parar com os pacotes de bilhões, onde nem sempre sabemos exatamente como funciona, disse Lecornu. Precisamos de coisas que às vezes são talvez mais modestas, mas muito eficazes. O ato da União Europeia em apoio à produção de munição funcionou, portanto estamos pedindo uma nova edição de uma instalação do tipo ASAP. De acordo com o Lecornu, a Comissão Europeia alocou 500 milhões de euros por meio do programa para aumentar a produção de munição. E agora prevê que o bloco produzirá 2 milhões de projetos de artilharia este ano, de uma capacidade anual estimada de 230 mil cartuchos no início de 2023. Um novo programa de munição deve cobrir munições simples e complicadas, incluindo mísseis, disse o ministro francês. A ajuda da União Europeia poderia ajudar em um cenário hipotético em que o fabricante de mísseis MBDA estabelecesse produção licenciada em países europeus, adicionando financiamento corporativos e compras pelo país anfitrião. De acordo com Lecornu, a França tem apoio de outros membros da União Europeia para pedir à Comissão que acelere o plano IRIS para aumentar uma constelação de satélites europeus soberanos, disse Lecornu, recusando-se a nomear os países. O projeto é essencial para a autonomia estratégica europeia e está progredindo, mas tem um enorme desafio em termos de tempo de execução, disse o ministro. O consórcio escolhido para implantar a constelação de satélites liderado pela SES, Eutelsat e Hispasat, tem como meta o status operacional completo para o início da década de 2030, adiando o IRIS em vários anos em comparação ao cronograma da União Europeia em março de 2023, que previu o serviço completo em 2027. É uma questão sobre a qual a comissão é obviamente aguardada ansiosamente, sobre o qual gostaríamos de ajudar, disse Lecornu. É sobre dinheiro, porque sobre acelerar, e dinheiro significa acelerar, também pode ser sobre simplificar a organização para a governança do IRIS. Faz sentido, porque não temos uma solução, não temos um plano B. É isso a Starlink, disse Lecornu, referente à constelação de satélites operada pelo SpaceX do Elon Musk.
problema é que temos tempo industrial, que às vezes é descorrelacionado do tempo diplomático, disse Lecorne. Estou tentando reduzir o tempo diplomático porque ainda há pessoas fazendo barulho e coisas complicadas, quando, na verdade, há oportunidades industriais. A Dinamarca formalizou a compra de mísseis de defesa aérea de curto alcance Mistral francês em Paris. E podemos fazer ainda mais juntos, disse Lond Poulsen. Espero também que seja possível fazer mais anúncios no próximo mês sobre as novas aquisições na França. Acho que as empresas de defesa francesas têm muito a oferecer. Em fevereiro, o governo dinamarquês concordou em alocar 50 bilhões de coroas adicionais para a defesa nos próximos 2 anos, aumentando os gastos de defesa para mais 3% do PIB em 2025 e 2026. A nação nórdica está buscando reconstruir um molho de defesa aérea após desativar seu sistema de míssil Hawk em 2005. No mês passado, a Dinamarca selecionou as baterias de defesa aérea franco-italiana Samp-T e Patriot dos Estados Unidos para cobrir a extremidade superior do espectro de ameaça em sua compra planejada, enquanto o sistema VL-MICA da MBDA França, o NASAMS da Kongsberg, o IRIS-T SLM da DIO Defense da Alemanha e o IFPC dos Estados Unidos estão competindo pela extremidade inferior. Estamos muito preocupados na Dinamarca com a situação do sistema de defesa aérea terrestre, porque não temos nenhum disso. Então, ele espera que o governo consiga tomar a decisão antes do verão. Estou muito feliz que a França também hoje me disse diretamente que estará disposta a colaborar com a Dinamarca nesse contexto. Disse o ministro dinamarquês que temos que ver as ofertas que surgirão, mas deixe-me apenas sublinhar que é do nosso interesse também ter uma decisão antes do verão. Comprar a Samp-T tornaria a Dinamarca o primeiro cliente exportador na União Europeia para o sistema de defesa aérea de longo alcance, com a França e a Itália atualmente sendo os únicos usuários no bloco de 27 nações. A Ucrânia usa um sistema Samp-T doado para defender a área de Kiev, enquanto Singapura é o único outro usuário exportador após uma compra em 2013. Enquanto isso, Lond Poulsen comentou sobre a presença militar americana na Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, onde os Estados Unidos operam a base especial Pitufik. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou anexar a Groenlândia, citando necessidade de segurança. A Dinamarca tem um bom relacionamento duradouro com os Estados Unidos, também sobre a segurança na Groenlândia. O vice-ministro ele disse que a Dinamarca tem um acordo de 1951 sobre a presença dos Estados Unidos no território. Então, se os Estados Unidos quiserem ter mais base na Groenlândia, é possível que eles levantem essa questão ao governo dinamarquês e eles farão isso. Pergunta: estaremos dispostos a discutir isso? Com a cena vizinha Rússia, Finlândia abandonará a proibição global de minas terrestres. A Finlândia, que compartilha a maior fronteira da OTAN com a Rússia, se retirará da Convenção de Ottawa, que proíbe minas terrestres pessoal, de acordo com o presidente Alexander Stubb. A decisão foi tomada logo após a Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia terem dito que estavam avaliando a possibilidade de sair do tratado, o que lhes permitiria armazenar e usar minas terrestres para proteger suas respectivas fronteiras com a Rússia. A Finlândia se preparará para a retirada da Convenção de Ottawa. A decisão é baseada em uma avaliação completa dos ministérios relevantes das forças de defesa, disse Stubb. Em uma declaração publicada no X, antigo Twitter, a Finlândia compartilha uma fronteira de 1.340 km com a Rússia, a mais longa entre todos os países membros da aliança. A convenção, que foi formalizada há quase 3 décadas, tem 133 signatários e 165 partes, de acordo com os últimos dados disponíveis nas Nações Unidas. No entanto, países como a Rússia, Belarus e os Estados Unidos e China nunca a ratificaram. Moscou fez uso extensivo de minas antipessoal na Ucrânia, com a ONU relatando que a Ucrânia se tornou o país mais minado do mundo no ano passado, com centenas de milhares de resíduos explosivos de guerra. A guerra na Ucrânia destacou a espada de 2 gumes que as minas terrestres representam em operações militares, apesar dos perigos de longo prazo que munições não detonadas representam para civis. As armas permitiram que as tropas ucranianas se defendessem efetivamente seu território contra a agressão russa.
Parece que são essas vantagens defensivas que os países europeus estão buscando, de acordo com o primeiro-ministro finlandês Petteri Orpo. A retirada da Convenção de Ottawa nos dará a possibilidade de nos prepararmos para as mudanças no ambiente de segurança de uma forma mais versátil, disse ele durante a entrevista coletiva em 1º de abril. A Finlândia também se comprometeu a aumentar seus gastos com defesa para 3% do seu produto interno bruto até 2029, de acordo com o estudo. Marinha do Brasil antecipa submarino Álvaro Alberto, estatiza a Vibraz e amplia o orçamento militar para 2,5% do PIB até 2030. Em um movimento decisivo para reforçar sua posição no cenário global, o Brasil acelera a entrega do seu primeiro submarino nuclear, o Álvaro Alberto, e assume o controle da Vibraz, gigante nacional da defesa. Com investimentos robustos, aumento do orçamento militar e foco em tecnologia de ponta, o governo federal aposta em mísseis de cruzeiro e poder naval para proteger a soberania do Brasil. Ao mesmo tempo, o conjunto das medidas mostra ao mundo que o Brasil está pronto para ocupar uma posição mais relevante na geopolítica do Atlântico Sul. Uma das decisões mais relevantes foi a autorização do Ministério da Defesa para que a Marinha do Brasil antecipe o cronograma de construção do submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto, antes previsto para ser entregue no final da década de 2030. O projeto agora será executado em um ritmo mais acelerado. O Álvaro Alberto integra o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Ele será o primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear e armamentos convencionais, com maior autonomia e capacidade de operar submerso por mais tempo. Ele permitirá que a Marinha amplie a vigilância em áreas estratégicas como a Amazônia Azul, uma região rica em recursos naturais e cada vez mais visada internacionalmente. O governo pretende construir uma frota com 6 submarinos da classe Álvaro Alberto até 2040. Essa expansão vai consolidar a presença do Brasil no mar, aumentar o poder de dissuasão e garantir mais segurança nas águas jurisdicionais do Brasil. Para colocar esse plano em prática, o governo federal definiu que vai aumentar gradualmente o orçamento de defesa até chegar a 2,5% do PIB em 2030. Essa decisão marca uma mudança clara de postura em relação à política de defesa nacional, levando o setor a uma das prioridades estratégicas do Brasil. Exército russo convoca 160 mil recrutas em nova convocação militar recorde, a maior em mais de uma década, em meio à guerra e tensão com a OTAN. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou a maior convocação de recrutas para o serviço militar dos últimos anos, convocando oficialmente 160 mil homens com idade entre 18 e 30 anos. A convocação foi anunciada por meio de um decreto presidencial publicado na segunda-feira, 31/3, e será realizada entre os dias 1º de abril e 15 de julho. Trata-se da maior chamada de 2011, quando 200 mil homens foram alistados. A decisão ocorre em um momento delicado, com os Estados Unidos reforçando apelos por um cessar-fogo imediato na guerra da Ucrânia. Além da convocação expressiva, Putin aumentou o limite de idade para o alistamento militar, que antes era de 27 anos, permitindo agora que mais cidadãos se tornem elegíveis. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky acusou o líder russo de prolongar deliberadamente as negociações de paz como estratégia para conquistar novos territórios. A meta do Kremlin é ampliar o contingente militar da Rússia para 2,4 milhões de homens, dos quais 1,5 milhões seriam efetivos em serviço ativo. O Ministério da Defesa da Rússia justificou a nova convocação com base em ameaças crescentes relacionadas tanto ao prolongamento da guerra na Ucrânia quanto à expansão da OTAN. Desde o início do conflito, países como a Finlândia e a Suécia uniram a aliança militar ocidental, alegando o temor de sofrer ataques semelhantes aos registrados em solo ucraniano. Apesar das tensões crescentes com o Ocidente, o Kremlin afirma que os novos recrutos não serão enviados diretamente para o conflito na Ucrânia, segundo o governo russo.
Os alistados devem cumprir um período obrigatório de 12 meses de serviço militar antes de serem liberados, e as convocações atuais não teriam relação com a guerra. No entanto, há registros de jovens russos capturados em combate, e o próprio Putin admitiu no início do conflito que alguns recrutos foram enviados ao fronte por engano. A informação foi divulgada por veículos como DSL, AFP e BBC, que também destacaram os dados referentes à mobilização militar russa de 2022. Naquele ano, mais de 300 mil reservistas foram chamados em uma mobilização parcial para reforçar as tropas na Ucrânia. A ação provocou a fuga em massa de centenas de milhares de homens russos, que buscaram evitar o envolvimento no conflito armado. Paralelamente, a Rússia tem recorrido à contratação de soldados profissionais, incluindo estrangeiros e imigrantes, com oferta de altos salários e bônus de alistamento. De acordo com estimativas da BBC, a Rússia já teria perdido mais de 100 mil soldados no conflito, enquanto a Ucrânia calcula em cerca de 46 mil número de militares mortos em suas fileiras. O conflito iniciado em fevereiro de 2022 completa agora 3 anos com milhões de refugiados, milhares de mortes, em um cenário cada vez mais incerto no leste europeu. Relatório revela arsenal iraniano com drones e foguetes de até 2.500 km de alcance que pode varrer as 60 bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. O general avisa: os Estados Unidos estão em casa de vidro. O presidente Donald Trump elevou a atenção no já incandescente Oriente Médio. Em declarações explosivas, o presidente dos Estados Unidos ameaçou o Irã com bombardeios como eles nunca viram antes. Caso Teherã não aceite um novo acordo nuclear, se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeios, disse Trump em entrevista à NBC News, conforme reportado pelo Wall Street de março. A resposta iraniana veio em tom de indignação, acusando Trump de violar a Carta da ONU e alertando que violência traz violência, conforme noticiou The Guardian. Em meio à escalada verbal, a agência russa Sputnik joga luz sobre o poderio bélico iraniano, detalhando mísseis e drones capazes de varrer do mapa as numerosas, são 60 bases americanas na região. O que muitos analistas apontam é que o Irã não está indefeso diante das ameaças americanas. De acordo com as informações da agência Sputnik, o país possui um arsenal de mísseis e drones capazes de varrer as bases dos Estados Unidos do Oriente Médio do mapa. Os Estados Unidos têm mais de 60 bases, guarnições e instalações compartilhadas espalhadas pelo Oriente Médio, desde a atividade de apoio naval no Bahrein até a base aérea de Al-Udeid. Em caso de guerra, tudo estaria ao alcance dos mísseis e drones do Irã, destacou o veículo russo. Entre as armas apontadas pela Sputnik estão mísseis balísticos como Khorram Shah, com alcance de 2.000 km e capacidade de transportar os livros de 1.800 kg, além de drones como Shahed de 149, capaz de percorrer 2.500 km, carregando até 500 kg de bombas. O Irã possui mísseis balísticos e drones de longo alcance capazes de atingir alvos em todo o Oriente Médio. Segundo a Sputnik, entre os mais perigosos estão Qian 1-2, alcance de 1.000 km, ogiva de 650 kg, Keiba Shekan 1.450 km de alcance, projetado para penetrar defesas antimísseis. Khorram Shah pode carregar múltiplos ogivas e atingir alvos a 2.000 km. Além disso, os mísseis de cruzeiro Abu Mardin 1.000 km e Pavé 1.650 km oferecem precisão letal contra instalações estrangeiras estratégicas. Drones que desafiam as defesas americanas. A frota de drones iranianas é outra ameaça. O Shahed 149, por exemplo, tem alcance de 2.500 km e pode carregar 3 bombas de 500 kg cada. Já o Mohajer 6, 2.400 km, é usado para ataque de precisão, como os que já atingiram alvos na Arábia Saudita e no Iraque. Apesar da escalada verbal, canais de comunicação continuam abertos. Trump enviou uma carta ao Irã propondo negociações por meio do enviado diplomático dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash.
O presidente iraniano Masoud Pezeshkian reiterou a posição de seu país em negociações diretas com os Estados Unidos foram rejeitadas, mas o Irã sempre esteve envolvido em negociações diretas, agora também conforme citado pelo Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores iraniano, confirmou que o país respondeu à carta de Trump através de intermediários em Oman, mas ressaltou que as negociações diretas não são possíveis enquanto os Estados Unidos continuarem a ameaçar e intimidar o Irã. Além do poder de fogo, a Sputnik destaca que o potencial do Irã também se resume a duas vantagens estratégicas: geografia e determinação. O acesso permanente às costas do Golfo Pérsico e do Golfo de Oman significa que, em tempos de guerra, o Irã pode dominar as águas ao redor do Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento estratégico por onde passa 30% do comércio mundial de petróleo, explica. A Cordilheira de Zagros, que abrange o sudoeste do país, constitui uma barreira natural que abriga muitas bases subterrâneas de mísseis e locais de defesa aérea, exceto as instalações montanhosas reforçadas. O general Amir Ali Rajizadeh, comandante da Força Aérea Espacial da Quarta Revolução, resumiu o dilema. Alguém em casas de vidros não atira pedras em ninguém. Os americanos têm pelo menos 10 bases com 50 mil soldados na região, o que significa que eles estão sentados em uma casa de vidro. Não temos medo, mas retaliaremos. O líder supremo Ali Khamenei minimizou as ameaças de Trump, mas avisou: se houver um ataque, a resposta será firme. Relato de Guardian. Enquanto isso, o governo mantém a porta aberta para negociações diretas e indiretas, desde que os Estados Unidos suspendam as ameaças.